Boa noite, consciência. Boa tarde, boa manhã, boa madrugada, depende de quando você está assistindo esse vídeo. Quando eu gravei era de noite. Bem, sem me estender muito no assunto, o assunto até agora há pouco era vidas passadas. O conceito de vidas passadas traz algumas consequências meio perturbadoras, algumas muito. Eu estava comentando agora mesmo que se você encontrar uma irmã sua de vidas passadas, ou sua mãe, ou sua esposa, como foi meu caso há 15 dias atrás, de vidas passadas, agora você vai levar um susto que, se você não tiver preparo para enfrentar o que você vai sentir quando encontrar na rua alguém que foi muito significativo em outras vidas, para você é capaz de ficar apavorado e sair correndo, emocionalmente abalado, sem que a sua mente tenha tempo de elaborar o que está acontecendo. E por quê? Porque vidas passadas não é uma coisa que você de imediato se lembre com a sua mente, você revive. É uma revivência, não é uma memória, não é uma lembrança. Ah, essa mocinha bonita, ela foi minha filha há 2 encarnações, entende? Ela morreu estrangulada num acidente de motocicleta no começo do século passado. Assim, é como se... Ah, é legal, é... Não, não. Ela acontece com todos os meandros psicológicos, não, pré-psicológicos, todos os meandros emocionais aos quais você tenha direito. E eu digo aos quais você tenha direito porque na realidade é quase uma questão de merecimento. Por que eu digo isso? Se você tiver lembrança de uma memória passada com alguém, e essa relação no passado com essa pessoa tenha sido extremamente conturbada, ela pode ter sido o suficiente para perturbar todas as suas próximas encarnações. Claro que eu falar em reencarnações implica em eu ter que assumir que uma boa parte das pessoas que estavam assistindo esse vídeo desligue o vídeo. Porque quem não acredita em reencarnação e nem faz questão de começar a acreditar, vai persistir naquele dogmatismo fechado de que a minha religião é a minha e nós temos certos dogmas, nós temos certas crenças, e essas crenças ou dogmas são fechadas. Então eu não quero me abrir para passar a achar que uma coisa que eu não acho verdadeira no momento seguinte posso passar a achar. Eu não entendo nada do que quer dizer a palavra ecumênico, não parei para ir estudar no tio Google, nem na internet, nem num livro, nem naquele CD que me deram de presente. Mas eu tenho a impressão que se o ecumenismo for alguma coisa como religiões tolerarem umas às outras, porque tudo tem uma base comum, talvez tenha, temos que estar abertos para a possibilidade de um cristão, um judeu, um taoísta, uma pessoa dedicada à meditação, um hinduísta, um brahmane indiano, encontrarmos pontos em comum. Por exemplo, tem a seguinte história, que tinha um padre, um pastor e um rabino conversando a respeito de como é que eles decidem quando eles vão no final de uma oferenda, de uma prece religiosa, de uma missa,
Eles vão na caixinha que tem dinheiro, o que, que eles fazem com aquele dinheiro? Se pegam uma parte para ele ou se doam tudo para o logradouro, igreja ou sinagoga, ou que seja, né? Ou o centro. Então o padre disse, olha, o seguinte, eu faço um círculo no chão e jogo o dinheiro para cima. O que cair dentro do círculo é meu, o que cair para fora é da igreja. Às vezes eu decido fazer vice-versa. Bacana. E daí você como é que faz? O pastor respondeu. Aí eu desenho uma listra na minha frente, jogo o dinheiro para cima. O que cair do lado esquerdo é de Deus, portanto, da igreja, do centro. E que cair para o lado direito é meu. Né? Bacana. Pois não, e você, Rabino, o que você faz? Comigo é muito simples. Eu jogo para cima, o que Deus pegar é dele. Quer dizer, realmente, você vê, mas tem uma base comum. A base comum qual é? É as contribuições que as pessoas dão, como dão no Seixonoye, talvez, como dão, indubitavelmente, são até incentivadas a darem nos centros da igreja messiânica no Jorei. E existem outros locais que têm umas caixinhas, como em alguns centros de Umbanda que eu frequento, tem uma caixinha escrito doações. Né? E deixam claro, como lá em São Paulo tem um centro espírita, um centro que é espírita, dedicado à cura, e de vez em quando eles vão lá e explicam, olha, nós estamos vendendo esse livro porque com o lucro do livro, né, o livro nos custou bem barato, nós vendemos por um preço justo, e o lucro do livro, porque nós não temos receita aqui, tudo que vocês vierem fazer aqui vão receber de graça a água fluidificada, omeprazol que a gente ganha de laboratórios de presente, doamos a vocês. Então, para manter a gente, vocês podem comprar esses livros, porque, entende? Tem que ter um toma lá da cá, a gente tem que contribuir. Senão, eles fecham, né? Não é um organismo capitalista. Do que eu estava falando mesmo? De vidas passadas. Então, às vezes pode ser uma experiência muito chocante. Como, por exemplo, houve um caso na minha vida em que eu e a pessoa que namoramos, eu comecei a ter memórias de vidas passadas e de uma maneira muito desagradável. Muito embora abraçar essa pessoa era uma experiência tremenda, aterradora de tão maravilhosa e agradável, gostosa mesmo. Também pudera o que ficou definido pelas minhas memórias e corroborado pelas memórias dela, e memória cada um tem a sua, um não influencia, eu não tinha contado nada, é que nós fomos assassinados no mesmo dia pela mesma pessoa, e o assassino era o pai dela em vidas passadas, assessorado por um juiz que protegeu e camuflou a coisa toda, e o juiz era uma irmã dela, uma outra filha deste pai. Claro que nessa encarnação ninguém fez nada. Nessa encarnação ninguém morreu. Consta que eu morri nos braços dela e ela foi estuprada e morta logo depois. E nesta vida, absolutamente nada a ver. Só que eu jamais consegui visitar a família. Eu jamais consegui me atrever, emocionalmente, jamais consegui desejar encontrar com esse pai, embora nessa vida absolutamente nada há contra ele, em absoluto. Jamais nem encontrei, jamais vi nessa encarnação. Nem posso garantir que isso tenha acontecido de fato, mas é a memória que vem. Mas como eu estava dizendo no outro vídeo, que é uma memória de recorrência emocional, é uma memória de revivência, não é lembrar somente.
Primeiro as coisas acontecem com a pessoa ou as pessoas em questão. Então tudo se passa como ser. Por exemplo, tem sido e foi um caso de difícil solução. Um caso de difícil administração. E eu já fiquei sabendo que num outro tipo de caso, quando duas pessoas cometem suicídio juntas por causa de um problema passional, por exemplo, duas pessoas cujas famílias definitivamente não aceitam o casamento delas e elas decidem se suicidar naquela vida, é uma péssima ideia. Jamais façam isso. Consta que, entendidos no assunto, dizem que elas podem voltar numa outra encarnação posterior como chipófagas. Chipófagas significa tem o braço grudado, nascem gêmeas do mesmo útero e grudadas. Tem um caso horroroso que aconteceu em que as duas meninas eram grudadas pela cabeça. Era um cérebro só e uma para lá e outra para cá. Não era encostada uma na cabeça da outra, não. Era... Às vezes eu até me pergunto, entende, como é que isso veio. Eu vi a foto, eu vi a fotografia. Duas garotas, uma olhando para lá e a outra olhando para cá. Um corpo para lá e outro corpo para cá. Como é que ficou isso? Porque eutanásia não é permitido. Por outro lado, se elas têm um cérebro... Não sei se eram dois cérebros um do lado do outro, isso eu não fiquei sabendo. Mas se você fosse perguntar para elas, olha, vocês querem levar uma injeção letal? Eu imagino, pelo bom senso, que elas iam dizer que não. A vida protege a si mesma. Então, nenhum ser humano em consciência quer morrer. E embora de vez em quando me ocorra que não existe uma pessoa na face da Terra que não tenha pensado em suicídio, de tão complicada que a vida é, de vez em quando você pensa em chutar o pau da barraca e jogar tudo para cima. Isso acontece. Mas então, eu fico pensando, duas pessoas que foram assassinadas no mesmo dia e morrem uma do lado da outra, o quanto isso não vai causar de trauma no dia que se reencontrarem, como foi o meu caso, numa vida posterior. Mas posso garantir que é um elemento muito contundente. Por outro lado, além da mente, está a sensação corpórea. Como eu lhe disse, foi uma experiência, sempre foi uma experiência sensacional, independentemente da minha mente perturbada pela circunstância, porque a minha mente não consegue elaborar muito rápido, e o meu corpo não consegue elaborar a informação, fica de que esse trauma, esse assassinato tenha acontecido. É depois dos problemas ou não desse encontro que a mente vai ficar ciente, se é que vai ficar. Com um pouco de preparo, todo mundo pode ter a noção, como o indiano tem. É por isso que a Vera Guedes, uma amiga, acha que eu posso de alguma maneira ajudá-la a decifrar um pouco esse quebra-cabeça chamado vida passada, porque dependendo da facção religiosa, que na realidade eu não estou falando de religião, mas existem inúmeras facções religiosas. Na realidade, religião vem da palavra religare. Religare é reconectar você com as origens da existência, com o porquê estamos aqui. Então faz diferença, sim, saber de vidas passadas ou não. Na realidade é um assunto religioso, mas não religioso de católico, presbiteriano, luterano,
messiânico, taoísta, hinduísta, brahmane ou outras. Não esse tipo de religião, religião como um troço formal. Não, eu estou falando de religião no sentido daquilo que te ajuda a compreender a si próprio como ser humano. Então aí sim, porque eu vou me sentir reconectado com a fonte. Então eu não estou entendendo nada, vivo em desespero, casei com alguém, cada vez que encontro com esse alguém é maravilhoso e horrível sempre. No dia que eu consegui saber que nós fomos casados em outra vida e que numa outra ela foi minha filha e numa outra foi meu pai, as coisas já vão começar a ficar mais claras. Por mais que exista um ou outro tipo de pessoa que assista esse vídeo e desligue repugnado, indignado que eu estou falando uma bobagem muito grande. Não estou, eu acho que não estou. Me sinto no direito de estar publicando a coisa dentro de um nível aberto que é a internet mundialmente, né? Pois se até coisas graves são anunciadas ou faladas ou até combinadas pela internet, aqui no caso eu só estou querendo deixar um pouco mais claro a obscuridade que nós todos vivemos. Então se cada um de nós, assim como tinha um mago inglês que achava que se todo mundo entender de tarô, as pessoas, o mundo poderia ser melhor, e o mestre Gurdjieff achava que se todo mundo pudesse entender de danças sagradas, tenho certeza que ele achava isso, o mundo podia ser um pouco melhor do que é. E eu acho que se todo mundo entender um pouco de vidas passadas, o mundo vai se tornar muito mais sadio, muito mais tranquilo. Por quê? Porque você, bom, tá acontecendo isso, consigo entender. E aí, às vezes, dialogando com a sua esposa ou com a pessoa em questão da sua relação, fica muito mais fácil deslindar as coisas. Olha, o seguinte, não estou conseguindo mesmo tomar a decisão de ir visitar a sua casa porque aconteceu assim de eu ter memória dessa e daquela. O que você acha? Se a pessoa também, olha, eu também andei pensei que estava ficando maluca, mas eu achei que a gente tinha sido assassinado, tive um sonho, sabe? Fica muito mais fácil, sabe? Vem a luz, vem um bálsamo interior. É como Jesus. Jesus só ficava sossegado se descobrisse a verdade. Ele dizia, eu não sossego enquanto não encontro a verdade. Na hora que encontro a verdade, fico feliz imediatamente, mesmo que a verdade seja escabrosa. Então é isso que eu tinha para oferecer no momento, e fica aqui a proposta de você entrar em contato com tazamusic@gmail.com, tazamusic@gmail.com, ou meu Facebook, o principal é Sérgio Taza, que a gente pode conversar um pouco mais, ou então procure algum tipo de terapia de vidas passadas. Fica aqui essa sugestão. Namastê, muito obrigado. Agradeço mesmo. Agradeço a Vera Guedes também, e agradeço às pessoas que inclusive recentemente me possibilitaram ter memórias de vidas passadas no nosso encontro, apesar delas não terem, mas às vezes é só unilateral, a pessoa não consegue ter memória nenhuma, mas eu tenho. Então, para mim, a coisa funciona como verdade. Se você tiver sorte, a outra pessoa também vai lembrar. Namastê. Obrigado.